Olá, criptomaníacos! Bitcoin subindo sem parar, já alcançou a região dos 23 mil dólares, mas existe um motivo para eu acreditar que veremos uma correção a partir dessa região aí, entre os 23 e 24.500 dólares. Os novatos estão ganhando dinheiro, estão lucrando, eles têm uma tendência a venderem seus bitcoins. É o que falaremos no vídeo de hoje. Bom, vou começar pelo gráfico diário do Bitcoin, vocês estão vendo ele aí na tela. Vocês percebem que Bitcoin subiu com tudo, rompeu primeiro a média móvel de 200 dias, essa linha verde, vocês estão vendo, né? E no último vídeo estava nessa resistência desta linha branca aqui, é uma resistência que já vem desde novembro de 2022, como vocês estão vendo aqui, e estava difícil romper e rompeu, passou com tudo, rompeu essa região aqui dos 21 mil dólares e subiu até a região dos 23 mil dólares, onde encontramos uma nova resistência, como vocês estão notando aqui. E essa resistência, ela já está próxima da região da média móvel de 200 semanas, que eu comentei com vocês no vídeo anterior. Então, se eu abrir o gráfico semanal, vocês vão perceber que esta linha vermelha é a média móvel de 200 semanas, tá? E ela serve como resistência, eu trouxe isso para vocês, e realmente, ao se aproximar dessa linha, a gente já percebe a dificuldade do Bitcoin continuar subindo, né? E também temos esse cruzamento aqui, Death Cross, né, a cruz da morte, se aproximando. A linha amarela, a média de 50, cruzando para baixo da linha vermelha, que é a média de 200 semanas, tá? Isso nunca aconteceu na história do Bitcoin, está próximo de se concretizar, também pode ser um fator negativo para o preço nessa região que vai, deste momento, dos 23 até, como eu falei, os 24.500, 24.700 da média móvel de 200 semanas. Mas, como eu falei, existe uma resistência aqui e, em caso dela se concretizar e o preço começar a cair, a ter uma reversão aqui de curto prazo, né? Ele deve buscar primeiro esta linha branca, posicionada nos 21.200 dólares, e rompendo, pode vir buscar a média móvel de 100, lá nos 19.500 dólares. Tá? Então essas regiões são regiões interessantes para entrada no Bitcoin. Agora, por que a gente veria o preço recuar nesses patamares se o mercado agora está mais animado com criptomoedas? Eu vou trazer para vocês alguns gráficos que explicam isso. Esse gráfico mostra o percentual de holders de curto prazo que estão lucrando com Bitcoin. Tá? Então, o pessoal ali que comprou Bitcoin recentemente, né, ali na faixa de 15, 16, 17, 18 mil dólares, está no lucro. E olha só, a linha vermelha apresenta justamente o percentual desses holders de curto prazo que estão no lucro. E aí está aqui em cima. Olha a linha vermelha onde ela está. Ela está no patamar de 92%. 92% dos investidores de curto prazo estão lucrando com o Bitcoin, que é um patamar parecido a esse que a gente viu aqui, tanto em novembro de 2021 quanto em março de 2021, justamente os picos históricos do Bitcoin. A região onde, a partir desse ponto onde muitos novatos estavam ganhando dinheiro, eles realizaram os seus lucros, ajudando o preço a cair. E é justamente o mesmo ponto que a gente se encontra nesse momento. Então, existe uma tendência de pressão vendedora por parte desses holders de curto prazo. Esse aqui é o risco que a gente tem nesse momento, tá? Junto com esses holders de curto prazo, nós também temos os mineradores. Cadê os mineradores aqui? Deixa eu encontrar. Estão aqui. Esses são os mineradores e eles também estão realizando, vendendo finalmente, porque estão enxergando agora um pequeno lucro e conseguem aumentar a sua venda. Você percebe que eles estavam acumulando nesse ponto aqui, algumas semanas atrás, estava verde aqui, ou seja, eles estavam acumulando e agora migrou para vermelho aqui, ou seja, venda por parte desses mineradores. Isso também é uma força vendedora, né, relevante, que pode fazer com que o preço recue nesse patamar. Por isso que eu acho que nessa região agora é normal a gente ver uma correção de preço, tá? Região entre os 23 e os 24.500 dólares. Não deve passar daí antes de ter uma correção para aquelas zonas que eu falei, 21 até 19 mil dólares, tá? O único grupo que está otimista agora e com pouca tendência de venda são os holders de longo prazo, pessoas que estão no mercado já tem algum tempo. Vou trazer aqui o gráfico deles, são esses aqui. Vocês percebem que esse grupo aqui estava debaixo d'água, nessa região verde, que significa prejuízo. Então, vocês percebem que atingiu esse 0,67 desse indicador, muito próximo do 0,63 que a gente teve
lá no fundo do poço do ciclo anterior, tá? Lá do ciclo de 2017 até 2019, né? Então você percebe que teve essa queda aqui de preço e também esses holders de longo prazo, eles ficaram no prejuízo como estavam agora recentemente. E nesse momento, eles finalmente, depois de 6,5 meses, saíram do negativo. Lá no ciclo anterior, eles ficaram 5 meses no negativo. Agora, 6 meses e meio, finalmente colocaram a cabeça para fora d'água aqui. E também poderiam ser uma força vendedora, né? Afinal, começaram a ter algum lucro, poderiam realizar. Mas não é a tendência desse grupo. Esse grupo é muito otimista com relação ao Bitcoin. Então, vocês percebem que no ciclo anterior, depois que eles voltaram para o lucro aqui, colocaram a cabeça fora d'água, não teve uma queda, continuou subindo. Ou seja, eles ajudaram aqui nessa subida de preço após esse momento. Então, esse é o grupo fundamental para o Bitcoin continuar subindo sem ter uma correção. Holders de longo prazo. Se eles começarem a colocar mais e mais dinheiro, eles podem segurar esse ímpeto de venda dos outros grupos. Investidores de curto prazo e mineradores. Tá? Então é a única chance que a gente tem aqui, na minha visão, do preço subir sem correção nesse patamar entre 23 e 24.500. Esse gráfico também se refere a esses holders de longo prazo e fica claro para a gente como eles mudaram de atitude recentemente, né? Estava vermelho aqui, ou seja, estavam perdendo saldo em Bitcoin, se desfazendo dos Bitcoins e agora veio para o verde, ao contrário dos mineradores, né? Agora eles voltaram a acumular, estão otimistas com relação ao Bitcoin. E isso é muito positivo. Vamos ver quem vai ganhar essa batalha. Eu aposto numa correção de curto prazo, tá? Uma correção aí até a região dos 21.500, talvez até 19.500, tá? Depois a tendência é continuar subindo